em relação a J aqui, na verdade, é produzir aqui no integrando produtos de φ. E esses produtos de φ aqui vão dar para nós, quando eu fizer J igual a zero, vai dar para nós o valor médio desse produto de campos aqui, que são essas amplitudes. Então a coisa funciona assim. Então a pergunta que a gente se faz é... Qual é a importância daquele S clássico para mim? Então, se tivesse ele igual a zero? Não, vamos dizer, o que você espera de uma teoria quântica? O que a gente espera do oscilador harmônico, mecânica quântica, ou de qualquer problema quântico? Você espera que você tenha uma trajetória clássica estável e você vai estudar as flutuações em torno dessa trajetória clássica estável. Essa trajetória clássica estável pode ser estável por diferentes razões. Ela pode ser estável por exemplo, minimizar a ação. Ou ela pode ser estável por alguma lei de conservação. Né? Pode ter, por exemplo, né, nas teorias de Young-Mills, se você faz quantização em torno de instante, você imagina que você tem configurações de campo que não minimizam a energia, mas que são estáveis porque você tem algum tipo de lei de conservação, que é o que se chama de conservação de correntes topológicas, que são as cargas topológicas que são conservadas. E aí você, o que a gente espera? A gente espera que a gente precise ter um problema clássico, estável, para eu poder quantizar as flutuações, aquilo que flutua, aquilo que é quântico é a flutuação em torno daquilo que é clássico. Então eu preciso dessa ação clássica. Eu posso imaginar que o meu campo quântico, não sei o que eu quero pensar, o meu campo aqui, ele seja uma flutuação, ele seja o meu campo estocástico aqui, ele vai ser o campo clássico, mais, vamos dizer assim, aquilo que nós vamos chamar de flutuações, vamos dizer assim, mais o campo quântico, vão ser as flutuações. Então, o que a gente espera é que essa ação em torno da trajetória clássica, né, ela vai me dar a estabilidade, e que esses campos aqui, quer dizer, se eu tiver uma trajetória clássica, vamos dizer assim, tiver meu campo que resolve as equações de Euler-Lagrange, ele é determinado, bem determinado pelas equações de Euler-Lagrange, por condições iniciais, e o que eu espero, então, é que essa ação aqui, essa integral aqui, ela comece a diminuir, ela vai ter pesos cada vez menores para configurações de campo que se afastem muito da trajetória clássica. Então, o que a gente precisa desse termo da ação clássica para você poder ter controle daquilo que é quântico. Porque se você não tiver, no fundo, se você não consegue ter controle de uma teoria quântica se você não tiver o vácuo. Você só pode dizer que uma teoria, a primeira coisa de uma teoria quântica é ela ter um vácuo ou um estado de mínima energia bem definido, porque você só vai poder definir partícula como alguma excitação, alguma flutuação em torno daquilo que você chama de vácuo. Claro que o vácuo pode não ser único, você pode ter diferentes vácuos não equivalentes também, né? É uma discussão, você tem a quebra espontânea da simetria, quando a gente tem aquele modelo, mas o modelo comum, que é o modelo simples, a gente tem um conjunto degenerado infinito de vácuos, né? Um estado de mínima energia, no modelo de Higgs-Abeliano, e cada estado de vácuo desse pode definir, pode dar origem a uma teoria quântica. Ninguém nunca provou ainda que todas as teorias quânticas são equivalentes. Se eu construir meu espaço de Hilbert em torno desse vácuo e construir o espaço de Hilbert em torno desse vácuo, será que eu acredito que, né, da mesma forma que a gente acredita no postulado da euclidicidade, a gente acredita que quantizar em torno de vácuos, né, que são degenerados, a gente vai obter teorias equivalentes, mas isso aí não é provado ainda. O que a gente precisa, mas pelo menos para eu fazer física, eu preciso ter meu vácuo. E aí eu tenho meu vácuo. Se eu tenho meu vácuo, eu posso definir o que é partícula e posso definir o que é quantização em torno de alguma configuração que me dá estabilidade. O meu sistema vai flutuar em torno de alguma configuração que me dá alguma estabilidade. Como eu falei, pode ser uma configuração de mínima energia ou pode ser uma configuração estável por algum outro princípio que não seja necessariamente o nível de energia. É o que se faz quando a gente quantiza em torno de vórtices, em torno de monopólos. Meu vácuo pode ser um monopolo, meu vácuo pode ser um instante, meu vácuo pode ser uma textura. Eu tenho alguma coisa que é estável e o meu sistema vai flutuar em torno dessa configuração. E é isso que eu vou. Então eu preciso ter alguma noção
estabilidade para poder definir aquilo que é quântico. Nesse caso aí, como a gente está falando de vácuos triviais, a gente quer que pelo menos a ação clássica exista para você. Você não conseguiria fazer uma teoria quântica se você não tivesse isso aqui, se você tivesse apenas isso aqui. Que é isso aqui, é que no fundo vai dar um peso para você. É isso aqui que vai te dizer com que peso você está se afastando da trajetória clássica que o teu sistema seguiria. Tá? Isso aqui é sempre importante você. Por exemplo, se eu jogasse sempre fora, ele trabalha como jogador funcional. E vou tirando, porque ele está aquela forma ali. Onde que entrou esse clássico? O S clássico entra aqui porque quando você, vamos dizer, você vai, não vamos pensar em regra de Feynman, nada disso, não. Quando você fizer a derivada funcional em relação a isso, você vai estar integrando esse objeto aqui com esse peso aqui. Mas, aonde é que é dito para você, aqui não fica claro em nenhum momento que o teu campo tem um aspecto dinâmico. Onde é que estão, por exemplo, as derivadas temporais do teu campo? Onde é que você tem uma ideia de que esse objeto aqui é um objeto que tem uma densidade de energia associada a ele? Você precisa ter pelo menos a noção de ter. Ele tem alguma derivada temporal, ou ele tem alguma derivada espacial para poder dar alguma energia, nem que seja energia proveniente só do gradiente do campo, ou algum tipo de interação. Então, é isso aqui que vai te dizer que esse campo aqui, ele interage com alguma coisa ou ele tem algum tipo de propagação. Porque se você não tiver isso, você não tem a equação de Euler-Lagrange. Você imagina que você vai tirar a equação de Euler-Lagrange disso aqui, deriva em relação a φ, você ganha que J igual a zero. Então, você precisa ter a equação de Euler-Lagrange para você poder definir aquilo que é uma dinâmica estável, clássica, e quantizar em torno daquilo. É como se você tivesse, vamos dizer, você quer fazer mecânica quântica com uma grande gama clássica que é zero. Então, você vai quantizar o quê? Você vai quantizar o zero, vai quantizar a flutuação em torno do nada. Então, você precisa ter alguma coisa que dê a teu campo um caráter dinâmico. Teu campo, qual é a dinâmica clássica que regula o teu sistema? Se você conhece a dinâmica clássica que regula o teu sistema, você agora pode fazer flutuações em torno desse sistema clássico e ver como é que o teu sistema, se ele é estável. De repente também você vai fazer o seguinte, vou quantizar o meu sistema em torno do máximo local da energia. Vai acontecer. A quantização precisa da parte clássica. Precisa. Para você fazer. Porque, no fundo, vamos dizer, se você não quiser ser muito assim, pragmático dessa forma, você poderia pensar o seguinte: o que é uma teoria quântica sem vácuo? Se você não tem estado fundamental, como é que você vai falar de estabilidade? Quer dizer, a gente sempre imagina que em uma teoria quântica, o estado de mínima energia seja o estado para onde todos os estados excitados decaem. Se você não tem um vácuo, é como se você tivesse, eu não tenho chão. Se eu cair, eu vou cair aonde? Vou cair no ar, não sei para onde eu vou. Então o vácuo é ele que te dá aquele ponto de estabilidade. Então o sistema pode decair, mas ele chega num lugar, chega numa configuração que daqui para frente ele não pode ir. Então você estabiliza o teu sistema. Se você não tem vácuo, o teu sistema pode decair infinitamente. Isso eu entendo. Eu não entendo por que vão dizer a medida lá do Higgs não tem a medida do Higgs, a medida do bóson do campo de Higgs. Do bóson do Higgs não tem esse clássico. Vamos dizer, porque você já está imaginando, quer dizer, a medida do bóson de Higgs é um processo eminentemente quântico. Dentro, você poderia fazer o seguinte, será que eu posso construir um modelo alternativo, um modelo fenomenológico que seja, não precisa nem ser baseado numa simetria tão fundamental. Será que eu poderia construir um modelo em que eu tenha um processo de decaimento do Higgs, como o Higgs decaindo em 2 fótons, ou o Higgs decaindo em 2 E0, diretamente como um termo da minha ação? Você está dizendo isso? Você não tem esse termo clássico, mas isso não impede, mas isso não está dizendo que o teu campo de Higgs não tem uma dinâmica clássica e que o teu campo do fóton também não tem uma dinâmica clássica. Está dizendo, eu tenho uma formulação clássica que envolve o fóton, o módulo de Higgs, os E0, os Ws, ou seja, eu tenho a minha teoria clássica bem formulada. E agora, quando o bóson de Higgs decair, ele vai decair em objetos que não estão presentes na ação clássica. Mas é esse termo aqui, que vai fazer com que esses campos flutuando, eles transmitam a informação da quantização dos processos virtuais
faz através das fontes. Derivando, quer dizer, quem já fez o método funcional, derivando em relação às fontes, a gente tem os propagadores, né, as funções de vértice. Né? Eu vou me concentrar no curso aqui, não nesse gerador. Vamos trabalhar com ação efetiva. Vamos chegar do dado, do J, do dicionário. O J é cego. Isso. O J é cego. Em que sentido? Quer dizer, o S clássico. Porque o Z é cego no caminho. J. Oi? Isso. O S clássico é o cachorrinho que guia o J. Isso, vamos dizer isso. O J ele vai trazer informação de quão próximo você está na tua teoria da trajetória clássica ou de uma trajetória que difira dela por uma variação razoavelmente grande. Então o J, ele é, quer dizer, você é como se teu campo é maluco, ele flutua, né? Aí você quer saber o que está dentro lá. Sei lá, você tem uma caixa preta, né? Que a caixa preta é integral, estou integrando sobre φ. Φ é uma variável de integração. Então não tem nenhuma noção sobre o φ aqui. Quem chega aqui fora não é o φ. Esse Z aqui ele é completamente transparente ao φ, porque φ é uma variável de integração. Quem chega aqui é o J. O J é como se você marcasse tua mão numa caixa fechada, e você vai ver o que tem aqui. É vespa, é abelha, sei lá, é borboleta, né? Então, quer dizer, você vai botar a mão, você bota o J. O J é que vai ser o batedor para você, ele vai ser o teste de ferro. Ele vai entrar no sistema e vai dizer o que está acontecendo com o campo e vai transmitir a informação para você. Então, você, através do J, vai fazer uma leitura do grau de indeterminação, do grau de estocasticidade desse campo. Não é uma fonte só. E eu já li o trabalho lá original do Iona Lazzini, né, quando ele produz o formalismo funcional lá na década de 60, né, a gente vai ver que, na verdade, a ideia é essa. Né, você precisa de essa fonte, né, chamada fonte, ela não é só uma coisa que você deriva para tirar a função de Green. Ela te dá essa informação do sistema. Ela te diz o quando o teu sistema está afastado da trajetória clássica ou não. Tudo aquilo que você tem é como se tivesse uma função assim. Você tem, sei lá, uma função f de x, né, que é integral de menos e mais infinito, de uma variável g de y, função g de x de y. Você vai integrar em y. Você integra totalmente em y. Essa coordenada x fica. Então, será que essa coordenada x aqui, ela não te diz nada sobre a variável y? Sobre, por exemplo, as singularidades que você pode ter, que o y encontra nessa integral, né, os pontos de estabilidade. Então, essa coordenada, essa função que chega aqui, tudo bem, ela é cega para o y, mas o x, né, o x pode ser, por exemplo, um ponto de singularidade desse y. De repente, você tem uma função 1 sobre x2 menos y2 menos x2. Então, esse x pode estar dando informação sobre alguma singularidade do y também. Então, acho que a fonte, ela faz esse papel. Então, no caso do bóson de Higgs, você teria uma fonte que vai se acoplar, uma fonte JH, que vai se acoplar ao campo de Higgs, vamos chamar o campo de Higgs de H. Você vai ter uma fonte JA, que vai se acoplar ao campo do fóton. E você poderia não ter uma fonte JZ, que vai se acoplar ao Z. Então, agora você vai buscar funções de Green que possam misturar isso aqui. Você poderia buscar essa função de Green, derivada terceira, em relação ao campo de Higgs, em relação ao campo do fóton, em relação ao campo do fóton. Então, no fundo, você vai estar buscando essa função de Green. Uma função de Green, você não sabe, qualquer ordem perturbativa, que vai ter um Higgs, um H e dois fótons. Então, é isso que você vai estar buscando. A derivada funcional vai te estar dizendo isso. Então, a partir esse objeto aqui, como você vê, você está integrando, isso aqui é uma exponencial. Você está imaginando que você está levando isso aqui a todas as horas. Isso aqui é um polinômio, né, que vai, primeiro termo, vai ter uma potência ao quadrado, terceiro termo, e assim vai. Então, você está imaginando que você está levando, vamos derivar em relação às fontes. Isso aqui eu estou pensando na ação efetiva, por isso. Vamos pensar que a gente vai estar derivando em relação a JH, vai estar derivando em relação a JMI, e vai estar derivando em relação a JMI de Z. Então, vamos estar fazendo essas derivadas aí, para, no fundo, tirar informação sobre isso. Então, o decaimento do Higgs em dois fótons, né, ele vai vir de um processo desse tipo. E é essa função de Green que vai saber, que aí você teria alguma coisa desse tipo, vácuo, fóton, Higgs.
Então, o que vai acontecer? Esse campo de Higgs aqui, ele cria uma partícula, né? E esses objetos, então isso aqui tem é como se você tivesse um estado inicial, que seria uma partícula de Higgs, um bóson de Higgs, que vamos chamar de H0, e no estado final, esse Bra aqui, você pode imaginar que esse operador aqui, ele tem um operador de criação, quer dizer, isso aqui, você vai ter alguma coisa como um operador aqui, um operador aqui, os operadores de criação, né, atuando no Bra dão zero, né, porque a gente tem isso aqui. Isso aqui é zero. Então, isso aqui é zero. Mas os CAT, né, isso aqui é atuando nos CAT, esse cara é o estado de uma partícula. Então, você tem que o estado de uma partícula é o VAR. Então, os operadores de destruição que estão aqui nesse campo vão atuar aqui para dar para os dois fótons. Então, você vai ter um fóton e um fóton. Então, você vai, na verdade, calcular essa amplitude de probabilidade. Um Higgs no estado inicial e dois fótons no estado final. Então, isso tudo está contido nessa função de Green. Mas essa função de Green, ela vem dessas fontes aqui. Essas fontes aqui vão estar levando em conta para você os processos virtuais. Então, eu acho que o papel da fonte, ela vai te dar a informação que às vezes você não vê no Lagrangiano clássico. No Lagrangiano clássico não tem, mas a fonte, quer dizer, quando você introduz a fonte do teu sistema que está completamente flutuando, todas as flutuações possíveis, você vai testando esses processos que você quer, nos quais você quer se concentrar. Acho que o papel da fonte é esse. Não, aí é para explicar, né? Fica sempre aquela coisa que, digamos, você faz a fonte, mas se você não tivesse o Lagrangiano, tá? Ah, sem dúvida. Essa fonte se você precisa do Lagrangiano, quer dizer, cara, é o seguinte, o Lagrangiano clássico é o teu ponto de equilíbrio. Digamos, se você for olhar ao livro do Lighton, né, física ou deve dizer, o que é uma teoria quântica? Primeira coisa que você precisa saber é, eu só posso falar de algo quântico se eu souber qual é o VAR, ou seja, o estado fundamental. Sem você falar de alguma coisa, você vai quantizar o quê? Mas em torno de quê? Quer dizer, o processo de quantização é um processo de flutuação. Então você precisa, flutua em relação a quê? Em relação a uma coisa estável ou em relação a uma coisa instável? Você vai quantizar a tua teoria em torno de um máximo. O que você vai obter? Você vai obter o stack, né? Você calcula em torno de um máximo, primeira coisa que... Mas essa é tudo, os cursos é essa questão, fica claro que você, o arte do discurso, fica claro que você, para a parte quântica, você faz uma correção para a parte clássica. E fica sempre essa pergunta, porque o sujeito encontra o Higgs sempre é uma contrapartida clássica. Isso. Porque você tem processos, né, que, por exemplo, não tem análogo quântico. O processo de tunelamento, por exemplo, não tem análogo clássico. Então, o tunelamento é alguma coisa que te deixa fora da teoria clássica. Então, na mecânica, você tem que também abrir a cabeça para isso, e nem tudo que existe é clássico. Aqui, né? Esse raciocínio aí, você diz, eu tenho uma trajetória, eu quero ver o quanto que eu me desvio da trajetória, então esse J mostra que não é só a trajetória que faz a física. Sim. Outras coisas além da trajetória constroem a física. Aí tá, tudo isso a gente entende, mas aí vem um outro cara e diz, não, agora eu joguei fora a trajetória, a referência, e estou medindo isso aqui. E daí eu posso medir uma lagrangiana, efeitos de uma lagrangiana, sem ter a lagrangiana clássica. Sim, no Higgs você tem uma lagrangiana clássica. Como? No Higgs você tem uma lagrangiana clássica. Não tem a lagrangiana clássica. Você não tem o termo. Não, ele Você não tem o Higgs foto. interagindo direto com a lagrangiana clássica, você tem o Higgs na lagrangiana Não, clássica. tudo bem, mas daí isso não significa para mim nada. Porque a lagrangiana clássica está andando Higgs para lá, está andando foto para lá. Na clássica, eles não estão nada. Isso aí que você está falando, tá, o Higgs está vendo para lá, a foto para cá. Agora, se na clássica tivesse o Higgs interagindo com o fóton, a correção, para mim, também é natural. Muito natural. Estou discutindo em cima daquela fórmula ali, né? Aquela fórmula ali, o que está no clássico, você bota no J e aquele J vai acrescentando ao clássico. Isso que eu leio
Basta cinética, interação. Mas você pode chegar numa interação entre uma interação direta entre os vídeos e o foto mesmo sem a própria. Você pode ir para uma de 10 e você não passa pelo gerador. Você vai ter um exponencial lá que você vai criar em termos superiores de você vai criar a interação. Sim, mas você criou essa interação e não tem contrapartida clássica. Sim, é porque a essa de 10 não passa pelo. Mas aí fica toda essa questão. Você pode lá ter um formalismo que não passa. Não vou falar de formalismo, não. Eu acho que o formalismo, você fica muito preso. Alexandre não fica preso a uma fórmula, né? Bom, fisicamente, como é que a gente pode imaginar? Fisicamente, pensando em campos que flutuam, que estão oscilando, né? Como é que a gente pode pensar num processo que não existe classicamente, mas que existe quanticamente? Eu acho que tudo vem, olha, da relação entre energia, quer dizer, tudo que está por trás de tudo? Relatividade especial. A gente está falando de campos relativísticos. Então, você tem uma equação que converte energia em partícula. Energia é convertida em massa. Então, imagina que você tem um campo que possa flutuar muito. Esse campo você tem um campo. Aí você dá muita energia para o teu sistema. Você dá pouca energia para o teu sistema flutua pouco. Você vai aumentando a quantidade de energia. Então, o que você faz no LHC? O que você está fazendo no LHC? Você está dando energia aos feixes de próton. Então, os feixes de próton estão quietinhos ali, esperando, né, receberem que o supercampo elétrico vai acelerar. Aí eles vão acelerar, vão entrar em loop lá e vão, com bastante energia, vão começar a colidir. Ou seja, você deu energia para o teu sistema. Você fez teu sistema, a partir da energia, criar tudo aquilo que a relatividade especial te permite. A partir de energia, você pode criar massa. Então, você vai pegar E e vai transformar em MC2. Basicamente, o que está por trás. E aí, além disso, você não tem só esse processo. Você tem um processo também quântico. Né? O processo poderia ser altamente relativístico, mas também determinístico. Mas agora não. O processo é relativístico e não é determinístico. Então, o teu campo flutua. Então, se você tem aí um ponto de equilíbrio que a gente pode encontrar, o que pode assim, orientar a nossa percepção? Leis de conservação. Então, conservação da carga, algumas leis de conservação da natureza. Então, você tem agora energia suficiente para transformar em massa, a massa que você quiser. Você tem agora incerteza. O que a incerteza te permite? Violar, por tempos muito curtos, a conservação da energia, a conservação do momento. Você tem lá delta E, delta T, e delta X, delta P. Então você tem incerteza, você tem energia suficiente e você tem leis de conservação. Então com isso, você dando energia ao teu sistema, fazendo o teu campo oscilar fortemente, dá bastante energia aí. Você dá um potencial dele poder converter massa, poder converter energia em massa. Além disso, você tem princípios de invariância. Então, você sabe que você pode, por exemplo, dentro da compensação do eletromagnetismo, que é o caso aqui, você pode criar, a partir de pares de fótons, você pode criar pares de elétrons e pósitrons, ou vice-versa, a partir de pares de elétrons e pósitrons, você pode criar fótons também. Então, nesse processo, o que está em jogo são coisas desse tipo. O teu campo flutua, imagina o teu campo de Higgs, né? Você dá energia para o teu sistema. O cara está lá quietinho, ninguém viu ele. Você está, vamos dizer assim, como a gente diz na gíria, né? Catucando com vara curta. Você está dando bastante energia e de repente um monstro sai da caverna. E aí, esse campo, ele pode, através desses processos virtuais, sair da caverna por um instante muito pequeno, deixar uma marca, e você aí tem. O monstro passou por aqui, eu não vi, mas ele passou por aqui. Então, o campo flutua, ele transforma energia em partícula. Por que ele vai transformar? Basicamente, em partícula. Se ele tem energia suficiente, ele pode transformar não só em pares elétricos pósitrons, ele vai transformar em W+, W-. Então, esse Higgs, né, ele interage com W+, W-. Então, ele cria mais é menos também e cria W+, W-. Só que o é mais é menos,
não saem com tanta possibilidade, não são eventos tão importantes para te produzir os fótons que vão decair. Então, do W+, e do W-, que são eventos mais robustos que você produz, você consegue ter o fóton. Então, eu acho que o que está acontecendo aí, independentemente de TJ, de não TJ, de ter um método de quantização, é você pensar nos ingredientes que você junta todas as físicas que você sabe de uma só. Eu sei relatividade especial, sei um pouco de mecânica quântica também, e conheço algumas leis de conservação da natureza, nas quais eu acredito, tipo conservação da carga elétrica, por exemplo, ou conservação da cor, no caso de interação fóton. Então, se você juntar esses elementos, dá para a gente, assim, conceber um cenário físico em que um processo que não esteja no lagrangiano clássico, ele aconteça porque você tem energia, porque você tem incerteza e porque você tem simetria que te permite. No fundo, a gente entra aí com um ingrediente novo, que é a simetria. A simetria, ela vai te dizer até que ponto, que processos eu posso fazer, dada a energia e dadas as incertezas, que processos eu posso realizar sem violar essas leis de conservação. Você tem, vamos dizer assim, princípios reguladores. E aí você entende que um campo, ou seja, uma partícula, uma interação que não está no lagrangiano, ela pode ocorrer fora do lagrangiano, porque você deu energia ao sistema, porque você tem certeza e porque você tem simetrias que controlam o processo. Eu acho que a partir disso a gente pode entender. Claro, bota uma fórmula ali, tudo bem, você vê, vai sair. Eu acho que isso ainda é artificial. Procurar entender, eu acho que se tem uma pessoa, não vocês, que vocês já são bastante iniciados, talvez a Jade, né, que vem de uma outra área, quer dizer, como configurar um pensamento para não pensar só na fórmula. Né? A deriva tira o propagador, bota a regra de Fermat, que cria um jogo simbólico. Mas por trás desse símbolo existem princípios fundamentais. Conservação da energia, relatividade é fundamental. Pensar aí, eu sei que é uma questão que você sempre interfere com ela. Mas junta esses elementos assim, vai pensando. Acho que é por aí que a gente deve pensar. Eu não consigo entender que vocês falam, não sei se vocês falam de cabeça alvada, ou tem, assim, não digo do ensino, não, sabe? Sei. Porque talvez, sabe, sei lá, cada um tem uma empatia por alguma coisa, né? Então, de repente, você é fissurado na teoria clássica. Isso não nada sempre na vida que a gente fica com a cabeça lavada. O cara não se vestiria assim no século XIX. E o cara no século XIX é cara daquela maneira de se vestir. Essa é uma coisa um pouco delicada. A pessoa pode entender, pode não entender. Eu não consigo entender o que você fala. Sim. Não quer dizer que você está falando por Não, é verdade, sei. Não passa pela tua barreira de potencial, né? Não é. Nem tu dela, nem um pouquinho. Eu acho que tem uma parte assim da pessoa que ela tem que ser clássica. Clássica está ali. E daí o cara não pode, toda parte ela não pode ser clássica, tem que ser a mesma clássica. Agora, se o cara não é clássico, ele de repente vai pintar a orelha de verde, achar que vai ficar parceiro. Isso, tirar e pintar a orelha de verde. Einstein era clássico. Tirar, que era totalmente clássico. Eu fico do cara, ele pegou a relatividade. Ele soube muito bem o indicador depois. Exatamente. Ele soube tirar partido da relatividade para prever a antimatéria. Então, ele foi bem clássico. Mas ele misturou com a quântica. Se não fosse mecânica. Não, mas daí ele foi além da clássica. Ele foi além do clássico. Bom. É isso, eu acho que é o máximo que eu consigo fazer, assim, para tentar, se eu tivesse que pegar um menino da iniciação científica que quisesse entender um pouquinho do que está por trás disso, eu pensaria dessa forma. Deixa eu colocar aqui uma coisinha para vocês, gente, esse livro aqui, quem quiser ver um pouquinho essa fundamentação de construção de uma teoria clássica, o livro do Strock é muito bom. Claro, também tem o livro do Eichmann, que é um livro antigo, né, da década de 60, mas é um livro muito bom, o Eichmann. Tem um livro também do professor Todorov, Vladimir Todorov, que é um livro bastante, eu acho que tem na nossa biblioteca também. É um livro, não é assim axiomático radical, mas é um livro que tende a te trazer uma certa axiomatização da teoria quântica. Eu acho o livro do Strock é de todos o livro mais... Ele é completo porque ele dá uma linguagem física, ele fala de física com você e ao mesmo tempo ele é extremamente preciso.
só não é, vamos dizer assim, o livro dele não é um livro arrogante, não é um livro assim, snob. Ele é um livro que fala de boa física, fala de boa matemática, sem fazer questão de exibir rigor. O Einstein também, eu acho um livro bom. Ele é sempre não é um livro pretensioso do ponto de vista matemático. O Todorov, por ser da escola de Bogolyubov, é um pouquinho mais, assim, mais arrogante em certas coisas. Mas é um livro ótimo também, para a gente entender a constituição, aquilo que realmente é como construir uma teoria quântica a partir de uma teoria clássica. Pego uma Lagrangiano clássico, eu pego uma ação clássica, eu quero construir uma boa teoria quântica, saber quais são os princípios nos quais eu devo me basear. Eu acho que o livro do Strock é excelente, então vale a pena dar uma olhada. Então, quer dizer, se a nossa fonte, ela sabe tudo, ou não sabe nada, como disse o Dória, sobre o campo quântico, como é que eu vou saber? Se a minha ação clássica tem uma simetria, a questão que está em jogo é essa. Tá, né? Vamos colocar aqui. Vou fazer primeiro com o Z, porque é a parte mais simples, depois a gente simplesmente vai trabalhar com, depois nós vamos passar para o funcional gerador das funções de linha conexa, né? Que é o W, e depois do W nós vamos passar para o gerador funcional, que é a ação efetiva, né? É aqui. Aquelas coisas. Então, vamos falar sobre a questão, o que é o campo clássico, o que é o phi, que isso às vezes é meio confuso na literatura, né? Essa questão de definir um funcional de um campo que a gente chama de campo clássico. Mas a gente vai trabalhar geralmente aqui. Isso aqui para nós é a nossa ação efetiva, a chamada gerador funcional das funções de Riemann Park Reducible, que a gente vai ter aqui são as funções de Riemann conexas. Depois a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Riemann Park Reducible. Para definir exatamente o que é isso aqui. São as funções de Riemann conexas. Então, quer dizer, de um para outro, nós transmitimos as informações. E aqui é o gerador funcional que de todas as funções de Riemann, que é aquilo que nós chamamos, né, de função de partição. Então, esse campo aqui flutua, é integrado, né, como uma variável estocástica. E aqui, nosso turno. Então, vamos dizer aqui, esse cara aqui vai para cá, vamos trazer para cá, então, vamos fazer isso mesmo, né? E nossa ação clássica, quer dizer, o nosso W é a ação, mas isso aí, tá certo? A nossa ação é o W menos, tá certo? Bom, então, só para pensar, a gente vai querer ver a simetria aqui. Mas, por enquanto, a gente já pode ver a simetria. Imagina que esse campo, quer dizer, aqui nós temos a nossa ação clássica, que tem certas simetrias. Tem algum tipo de simetria, ou algumas simetrias, ou uma simetria, não importa. Mas ela, eu estou integrando sobre todos esses campos físicos. Esse campo físico não é um campo estacionário. Estou fazendo integração sobre ele. E essas simetrias são respeitadas aqui. Então, esse campo aqui, ele é sujeito a leis de simetria. Quer dizer que ele, por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, pensar numa simetria que seja realizada linearmente, nós teríamos a variação desse campo, por exemplo, algum conjunto, né, de parâmetros geradores da transformação atuando no meu campo. Eu poderia imaginar que isso aqui seria uma simetria local, né, uma simetria global, contínua, tipo uma certa representação de um certo grupo de gain, que a gente pode atribuir, né? Isso aqui, na verdade, é exponencial, a expansão da exponencial. Então, nós temos aqui alguma coisa como sendo I, Y, A, que são os parâmetros geradores, aqui os geradores,
de J. Então, digamos que a nossa ação clássica seja invariante sobre essa simetria. Então, a variação da ação é igual a zero. Não que a ação seja invariante, né? Isso pode não ser, pode depender de uma derivada total, ser uma derivada total, como é o caso da supersimetria, né? A supersimetria não é uma simetria do Lagrangiano, é uma simetria da ação. A variação da ação é zero a menos, né, de uma integração. Então, vamos dizer que a gente tivesse uma simetria. Então, meu campo varia, estou integrando sobre ele. Mas eu posso, ao integrar sobre ele, esse tipo de deformação que eu faço no campo, deixa a ação clássica invariante. Então, eu posso mexer, além de estar integrando sobre o campo, eu posso fazer deformações no campo e essa ação aqui não vai perceber. Mas aqui está o meu gerador funcional. Essa fonte, ela se acopla ao campo. Ela percebe o caráter estocástico do campo, então ela traz para nós a noção de que esse campo é um campo indeterminado, a quantização desse método, né, ela é feita via estocasticidade, mas ao mesmo tempo a simetria atua só no campo. Essa integral funcional aqui, quer dizer, esse objeto que é a função de partição, ela não depende do campo. Estou integrando sobre o campo. O campo é uma variável muda, uma variável de integração. Toda a física fica aqui. Então, se eu estou integrando nesse objeto aqui, eu posso fazer mudanças à vontade que o meu J não vai saber. Então, é claro que se eu fizer variações em φ, a minha ação é invariante e o meu J também é invariante. E o meu J, no φ, no Z, desculpa. Então, a variação. Se eu tenho a simetria, né, quer dizer, a transformação de simetria atuando no Z, ela deixa o Z invariante, porque ela deixa a ação invariante. Esse termo muda, obviamente, mas eu estou integrando em φ. Então, se eu perturbo φ por uma transformação de simetria, faço uma perturbação de φ, mas eu estou integrando sobre todas as configurações, essa perturbação desaparece. Então, eu sei. Você está pegando a simetria. Você foi lá, viu uma só. Clássico. Então, o negócio é simetria. Você foi lá na simetria e viu uma só. Eu estou com um negócio na cabeça que, digamos, eu posso sair daquela trajetória mínima e de física, outros processos físicos. Nós não estamos ano que vem, a gente tem que aceitar. Então, eu botei aquele J e agora eu estou querendo ver a simetria do Z, que a simetria agora eu estou vendo num ângulo maior. Agora, qual é o meu chão? Meu chão que eu vi que eu tinha uma ação legal e eu vi a minha simetria naquela ação. Então aquela simetria começou naquela ação. Isso. Então, agora eu depois começar a dizer, eu vou medir coisas que não tinha, medir a coisa mais essencial. Medir coisas que não tinha naquela ação fundamental da simetria, eu não entendo. Cada pessoa, eu acho que uma coisa é o seguinte, o que a gente aprende quando faz uma prova. E outra quando você tem também um mundo interno, assim, com limites, mas é teu mundinho interno. Eu não entendo esse princípio de incerteza. Eu não entendo essas coisas. Eu sei que cada gráfico de Freiman, na ponta dele tem lei de conservação, de quadro de momento, de carga elétrica, de tudo. Ninguém trabalha com gráfico de Freiman com certeza na ponta. Então, eu não entendo muito essa coisa de incerteza. É legal. Talvez a prova tirasse até acertasse a prova. Fez doutorado, né? Conseguiu enganar bem. Não entendo. Então, nesse nível, eu entendo o seguinte, você está trabalhando com simetria, você não trabalha com pedra, nada, você trabalha com uma coisa mais perto dos anjos, com simetria. E daí, bom, uma simetria bem determinada na minha ação, agora estou com um novo conceito, expandir a simetria. Ótimo. Perfeito, está seguindo a simetria. Mas você pergunta na ação. Isso. E daí eu entendo você. Eu entendo você, perfeitamente. Agora eu entendo você querer medir uma coisa, você vai medir uma coisa lá, que na tua ação básica ali você não tinha. Isso eu não consigo entender. Ele entende. Eu não estou colocando H cortado aqui não. Claro que isso aí é isso sobre H cortado, nós estamos fazendo na questão, está implícito para nós desde o início que H cortado é igual a C igual a, né?
Então ele teria o I sobre H cortado, que é justamente o que vai medir o quanto você está desviando da teoria. Às vezes colocar o I sobre H cortado é bom, porque aí a gente vê o quanto a gente está se afastando da teoria clássica. Né? Claro, Potência de H claro. cortado. A teoria clássica, ninguém é contra se afastar da teoria clássica. Então aqui a gente tem isso aqui. Então a ideia é essa aqui. Esse funcional, se eu faço perturbações sobre o meu campo, transformo o meu campo à vontade, esse termo aqui não sabe. Mas esse termo aqui fica sabendo. Ele se acopla diretamente a essas flutuações. E esse termo aqui, ninguém diz que ele é invariante. Justamente esse J aqui, ele está aqui para absorver tudo que o campo tem. Seja o caráter estocástico, que é as simetrias. Então, se o meu C, justamente assim, a ideia, né, do Iona Lazini, um pouco era essa, era ter aqui fora, né, alguém que possa dar algumas informações sobre a caixa preta, que é o teu sistema de campos quantizados. Então, esse Z aqui, ele não persegue vamos dizer assim, as deformações ou as perturbações de simetria que você faz no teu campo, mas o J guarda. Agora, esse Z só depende de J. O Z é invariante, o Z não depende de φ, mas o J sabe disso. Então, se você fizer a transformação de simetria nisso, quando você for calcular o teu ΔZ, você espera que, você sempre imagina que a tua medida seja invariante. Você vai ter que essa medida aqui, você faz uma transformação, jacobiano dessa transformação, você imagina que esses geradores têm traço zero, então o determinante do jacobiano vai precisar do traço dos geradores, que é zero. Então, o elemento de volume no espaço dos campos é invariante. Você não mexeu nisso. Essa ação é invariante. Então, a variação de toda a exponencial é a própria exponencial, vamos colocar aqui, é a ação clássica, mais o próprio termo de fonte aí. Vamos dizer que aqui, então, a gente tem campos φ e fontes φ. As fontes, as diferentes, cada campo vai ter, cada componente do campo é associado a uma fonte. Então, quando eu fizer a variação da exponencial, a variação da ação é zero. Mas a variação desse termo aqui, para isso aqui, tudo vai sair aqui no integrando, nós vamos ter aqui um I, né? Vamos colocar aqui, vai sair aqui um I, D4x, né? Vamos colocar aqui JI, e aqui vai sair para nós o nosso ΔΦ. Vamos colocar aqui que será εA, não vou colocar de forma só assim, sintética, né? O I, aqui tem esse I, e aqui tem esse I. Estou fazendo a variação da exponencial, que é a exponencial vezes a variação do expoente, só que esse termo é zero, e esse termo aqui varia. Então, estou variando esse ΔΦ aqui, vai ter um fator menos 1 aqui, que vai ser importante. E esse termo aqui, que vai ter o GAJ, ou GJ, vamos botar aqui, vamos deixar assim por enquanto, aqui o J. Tá, mas aqui na verdade é isso aqui, JI, YA, GAIJ, FJ. Estou colocando essa variação ΔΦi aqui. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, o que a gente está tirando daí? Agora, esse termo aqui, o J fizesse integral, eu estou integrando em φ. Então, aquela integral ali, para mim, é como se fosse uma constante. Mas o φ não sai. Então, quando a gente sair daqui, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o ΔZ vai ser aqui para nós esse fator menos I. Então, vamos ter integral aqui, vai ficar para nós aqui, integral d4 de x, do J de x, aqui vai ficar εA. A simetria aqui nesse caso não é local, é global. Então eu posso tirar esse parâmetro para cá. Posso colocar aqui, girar, e JI, então. E aqui, o que vai acontecer? Isso aqui sai. Mas esse φ está preso aqui dentro. Então o que nós estamos ganhando? O valor esperado, quer dizer, a média desse campo nessa medida aqui. Então o que vai ficar aqui para nós, né? Seria a função de um ponto de medida para nós aqui, vou colocar aqui o φ. Mas quem é o φ? Φ, na verdade, é a derivada do Z. Quem é o φJ? Vai aparecer
Então, vou colocar os índices aqui. Quem é o φj que vai aparecer? Φj é menos I vezes essa derivada aqui em relação a J. Se eu derivar isso aqui em relação a J, essa integral desaparece, né? Então, eu teria aqui a derivada em relação a J de x. Então, isso aqui é o meu φj. Tem esse fatorinho, vai aparecer um fator aqui menos I. Porque o φ, né, posso imaginar que esse φ, se eu derivar o z em relação a J de y, eu vou derivar, na verdade, essa exponencial aqui. Então, eu vou derivar essa exponencial, vai ficar a própria exponencial vezes a derivada disso, em relação a J de y. A derivada do J de x em relação a J de y dá um delta, e aí vai cancelar essa integral. Então, o que vai ficar dentro do integral para nós é o φ. Então, o φ dentro dessa integral é a derivada, é basicamente de menos I vezes a derivada de z em relação a xj. Então, isso aqui para nós é aquilo que a gente chama, são de um ponto. Isso aqui é o valor médio de φ nessa integral. Mas aqui nesse caso não, estou deixando isso aqui. Não estou derivando em relação a j, estou dizendo que o meu φ de j é a derivada em relação a j. Então, fiquei com isso aí, fiquei com essa equação aí. Se nós derivarmos essa equação aqui em relação a j, vai aqui em relação a j kappa de y. Então, a gente vai ter aqui tudo é constante, epsilon GA e J. E aí, se eu derivar isso aqui em relação a J, eu vou produzir aqui o primeiro termo aqui, vai ficar um delta de I kappa e um delta de Dirac de x menos y vezes esse termo aqui. Beta constante cancelado, kappa é o índice mudo, J é somado. Mais o outro termo, que vai dar para nós, dentro da integral, Ji de J, Ji de x, não? E aí a derivada segunda. Derivada em relação a J kappa de y. Tá, ficou isso aqui. Isso aqui para nós tem que ser igual a zero. Isso aqui é a variação. Né? Então, isso aqui é. Isso aqui para. Desculpa, estou dizendo que perdão. Então, isso aqui para nós é zero. Esqueci isso aqui. Isso aqui para nós é zero. O que eu fiz foi pegar, derivar isso aqui. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é a variação do Z. O Z é invariante. Então, a variação do Z é zero. Então, isso aqui é zero. E aí eu derivei essa equação em relação a J. Digamos que eu coloco J igual a zero. Então, depois de eu fizer isso aí, eu vou, no final do dia, tomar as fontes externas iguais a zero. Então, se eu tomo as fontes externas iguais a zero, esse termo permanece. Mas esse termo sobrevive. Então, eu teria aqui esse termo aqui, porque se eu derivar... Esse permanece? Não, esse primeiro termo permanece. Esse morre porque o J é igual a zero. Tá. Se eu fizer J igual a zero. Tá? Quando eu fizer J igual a zero, esse termo aqui morre. Mas esse termo aqui fica. E aí eu teria epsilon A, GA, kappa J. Esse delta magno integral. E aqui fica dz, dj, de j, de x, nesse caso aqui de y, né? Ou seja, isso aqui está me dizendo, para j igual a zero, isso aqui é a função de grilo de um ponto. Então, isso aqui está me dizendo que é epsilon A, GA, kappa J. Função de grilo de um ponto, φ, de j de y, igual a zero. Então, a gente está tirando aqui alguma coisa que a gente pode ler. O que está me dizendo aqui? O valor esperado no vácuo desse campo aqui deve ser o invariante. Isso aqui é a transformação de simetria, isso aqui é a transformação infinitesimal de simetria que eu fiz no campo. Agora eu estou vendo em cima desse objeto aqui. Esse objeto aqui é o valor esperado no vácuo de um campo. Então, se isso aqui
é zero, vamos dizer, a transformação. Isso aqui é a variação total do campo. Esses aqui são parâmetros independentes, então isso aqui está me dizendo que, como esses parâmetros são todos independentes, eu estou obtendo essa relação de A e J. Bom, pode botar assim desse modo, né? Posso agora chamar esses índices de IJ, aqui de J, de X, dizer assim, igual a zero. Então, o que está me dizendo aí? Todos os geradores aniquilam esse valor esperado no vácuo. Ou seja, do ponto de vista da teoria de grupos, isso aqui significa que esse objeto aqui não tem nenhum número, é neutro para essa simetria. Né? Isso aqui é justamente a questão da invariância. Se todos os geradores aniquilam o vácuo, significa que a transformação, se todos os geradores em cima desse estado são zero, isso significa que a transformação integrada é igual a ele mesmo. Ou seja, esse objeto é invariante do grupo. Se ele é invariante do grupo, significa que todos os geradores, ele é trivial. Ou seja, o que está me dizendo isso? Então, se eu tenho essa simetria, está me dizendo que o valor esperado no vácuo de todos esses campos aqui deve ser zero. Se a gente tem um problema, mas aí se eu tiver quebra espontânea de simetria, se a condição de que haja simetria é que esses valores no vácuo se anulam. Agora, aquilo lá, então, a simetria me implica nisso. Se isso aqui for diferente de zero, se eu tiver valores, se eu tiver essa relação aqui diferente de zero, se por acaso isso for diferente de zero, isso aqui está me dizendo que o estado fundamental, quer dizer, o valor esperado no vácuo de algum campo, não é cancelado por todos os geradores. Então, esse objeto aqui não é invariante sobre a transformação. O campo, quer dizer, eu posso ter o lagrangiano invariante, a ação invariante, mas o campo faz o valor esperado do vácuo não. Isso seria justamente a quebra espontânea de simetria. Então, na quebra espontânea de simetria, a gente tem valores. Então, a simetria, ela não está, ela está na ação clássica, mas não está aqui no estado de vácuo. Quer dizer, a gente considera que esses valores esperados no vácuo dos campos, dos únicos campos, né, de apenas um campo, vai definir a estrutura de vácuo. Então, se eu tenho uma simetria, o que a gente espera é que automaticamente os valores esperados no vácuo do campo sejam iguais a zero. Se a simetria é completa, mas se os valores esperados no vácuo são diferentes de zero, então eu vou ter o delta Z diferente de zero, por causa desse argumento aqui. Então, a primeira condição que a gente tira, né, da simetria, a gente já, desculpa, do funcional gerador, aí, da função de partição, a gente já tira um critério claro para a quebra espontânea de simetria. Quer dizer, a quebra espontânea de simetria, essas fontes, né, elas vão revelar a quebra espontânea da simetria naquilo que essa relação aqui não vai ser verificada, se não vai ser verificada. Se isso aqui não é verificado, então automaticamente eu já não estou vendo a simetria. Eu perdi a simetria, apesar dela estar no lagrangiano clássico. Então, isso vai nos daqui a pouco, isso aqui é uma simetria muito simples, eu pegando uma simetria que é linearmente realizada. Se a gente pegar aí o Mills, a gente vai ver que a gente vai ter mais relações. Mas se a gente for mais um passo assim, 2 minutos eu acabo. Se a gente agora pegar essa relação aqui, a gente foi até aqui, derivou isso, né? Então, se a gente pegar agora essa relação aqui, né, de novo, e ficou assim, essa relação. Então, esse primeiro, vamos botar aqui, esse primeiro termo aqui deu para nós, deixa eu escrever aqui, deu para nós epsilon A, KJ, delta Z, delta JJ, de Y. Esse termo aqui saiu, né? Esse termo aqui, mais esse termo aqui, mais epsilon A, GA e J. Agora, esse termo aqui está ficando. Eu tenho
isso aqui igual a zero. Digamos que eu faça uma outra derivada em relação a J. Então, esse termo aqui, por exemplo, eu derivo agora em relação a JL de K. Então, isso aqui vai ficar epsilon A. Estou acabando. GA, epsilon de A, GA e J. E aí eu estou derivando em relação de 2Z, DJ, DJ, não, DJ capa, né? Aqui é capa, DJ capa de Y. Digamos que eu esteja derivando em relação a essa coordenada nova. Vou botar aqui D, J, L, de Z. Que a gente tem já X, Y e Z, né? Aqui eu tenho Y, então, eu vou derivar agora esse objeto aqui também, esse termo aqui, em relação a JL de Z. E no final eu vou colocar J igual a zero. Então, quando eu derivar esse objeto aqui em relação a J, a primeira derivada vai comer o J. E aí vai me deixar essa integral aqui limpa de J. O terceiro termo, que vai ser produzido quando a derivada em relação a J bater aqui, vai produzir uma derivada terceira, vai ficar com o J. Então, quando eu ficar o J igual a zero, no final de tudo a gente declara que eu tiro a fonte e vou ver o efeito do meu sistema, né? Eu jogar o J igual a zero, esse termo aqui persiste junto com a derivada terceira. Então, o termo de derivada terceira vai ser zerado na hora que, no final de tudo, eu zerar a fonte. Mas daqui vai sair um termo, que é o termo que deriva essa fonte. Esse JI de X vai ser derivado em relação a JL de Z. Então, aqui nós vamos produzir um delta de X menos Z. Então, esse X aqui vai ficar Z. Então, nós vamos produzir aqui um termo que vai ser epsilon A, aliás, esse fator aqui eu acho que é comum, né? Aqui não, aqui é IJ, né? IJ, J, e o K tá aqui. Então, vamos botar aqui mais I. Estou jogando I fora, tá? Então, mais epsilon A. Parâmetro, GA. E aí, aqui eu tenho IJ. E aí, a integral que nós fizemos aqui vai ser em relação a JL de Z. Então, o I vai ficar L, que vai dar um delta de IL. Então, o I vai ficar L. E o X vai ficar Z. Vai ficar aqui Z2, Z. Aqui ficou o K para mim seguir, né? Então, K está somado aqui, J é livre aqui, L. Eu tenho J e L, né? Então, L, J, só que esse K aqui ficou. Esse K aqui eu acho que eu perdi ele aqui, peraí. Aqui é epsilon, IJ, delta e kappa. Aqui ficou kappa, ficou delta e J, esse K aqui ficou livre, perfeito, né? Então, K é índice livre aqui, e o K é índice livre aqui. E agora eu estou derivando em relação a L. Então, eu tenho que ficar com o K e o L livres aqui. Então, o J, então aqui eu errei. Aqui é J, deixa eu copiar errado. Aqui é JJ de Y. Certo? Então, o K e o L estão livres aqui. É J de Y. E aqui nós derivamos aqui. Então, aqui está certinho, né? O I e J estão somados aqui, o K está aqui. E agora eu produzi esse I aqui que vai ficar L. Então, ficamos aqui com L e J. E aí aqui mantivemos, isso aqui saiu, mantivemos aqui o JK de Y. E aqui o JJ de X. Está tudo ok agora? Vamos ver? Então a gente está somando em J com o KL livre, está somando em J com o KL livre. Né? Então tá. Então eu tenho esse J somado aqui, esse KL livre, e aqui a gente vai transformar esse KJ, J aqui também, então tem JJ, KL. Então uma hora eu vou ficar aqui e ficar assim. Então, essa relação aqui, eu acho que ela tem uma simetria em K e L. Então eu tenho L e K, né? Só que aqui aparece isso tudo. Então, isso aqui para nós, o que é? Derivada segunda em relação a J. J, isso aqui é a função de dois pontos, como J é igual a zero, esqueci de colocar, declarando que J é igual a zero. Então, esse termo aqui, isso aqui para nós é a função de primo de dois pontos, a menos aquele fator 1 elevado a I sobre N menos 1, mas tem um fator de normalização aí, na função de Green, de N pontos, aí elevado a I menos 1 dN, tem aqueles fatores, é um fator global. Então, aqui nós vamos ter
o epsilon também é um parâmetro arbitrário, então nós vamos ter aqui GA, que é o gerador do grupo KJ, e aqui a nossa função de Green de 2 pontos, aqui é o G2, né? A notação é meio infeliz, mas essa aqui é a função de Green de 2 pontos, JL de Y menos Z. Esse primeiro termo aqui. E o segundo termo, boto o epsilon lá, vai ficar aqui mais GA, LJ, e aqui a função de Green de 2 pontos, do kappa, KJ, de x menos y, de y menos x. Igual a zero. Então, nós temos aqui uma relação entre funções de Green. O que essa relação aqui está me dizendo? Isso aqui é exatamente, pensando na teoria de grupo, isso aqui é um tensor de rank 2, no espaço do grupo, no espaço dos grupos, né? No espaço dos campos, né? E no espaço de representações do grupo. Então, essa relação aqui é, na verdade, o gerador atuando aqui no índice, então está aqui atuando no J, e aqui ele está atuando no outro índice, está atuando nesse J aqui. Quer dizer, está deixando na verdade, esse statement aqui está me dizendo também, né, que a função de Green de 2 pontos, ela é, do ponto de vista do grupo, é um invariante. Quer dizer, quando a gente faz o produto, né, a gente tem uma transformação aqui, é elevado a I epsilon G, tensorial é elevado a I epsilon G, atuando no campo, que é um produto tensorial, quer dizer, uma função de Green de 2 pontos, que tem 2 índices aqui. Então, eu tenho o gerador atuando no índice, mais o gerador atuando no outro índice. Então, essa função aqui é de y menos z, essa aqui é de y menos x. O que está me dizendo isso aqui? Que tem uma relação, as funções de Green de 2 pontos, então, se eu olhar o que a gente chama de propagadores, os propagadores não são todos independentes, eles estão ligados por essa relação aqui. Quer dizer, para cada gerador GA, essa relação aqui tem que ser satisfeita para todos os propagadores. Então, vamos imaginar o seguinte, que esse propagador aqui seja uma função de Green de 2 pontos. Se a gente imaginar um caso convencional, tipo Klein-Bordman, né? Em que essa função de Green aqui, ela vai ter, por exemplo, vai ter polos. Ela sendo propagador, a gente imagina que ela possa ter polos que correspondem às massas das partículas. Então, essa função de Green aqui também, ela vai ter seus polos. Só que, devido a essa relação algébrica, isso aqui são parâmetros numéricos, quando essa função aqui desenvolver um polo, para que isso aqui seja zero, no polo, essa função de Green explode. Ele pode passar, se quiser, passar isso aqui no espaço dos momentos. Então, isso aqui vai ficar um momento, vai ficar um G de K2 e aqui um G. Então, quando essa função de Green aqui encontrar uma singularidade tipo polo, para que isso aqui seja zero, essa mesma singularidade vai ter que estar presente aqui, para que a gente tenha esse cancelamento. Então, a consequência que a gente tira, claro, a primeira consequência que a gente tira daqui, é que se a simetria, né, então a simetria, ela estaria implicando que esses propagadores vão desenvolver os mesmos polos. Mas os polos são as massas. Então, isso aqui está indicando que as massas são degeneradas. Claro, estou supondo que não houve quebra espontânea de simetria. Então, eu estou supondo que essa relação aqui não foi violada. Tá? Então, não temos quebra espontânea de simetria. Então, se não temos quebra de simetria e nós temos essa simetria da ação clássica, a teoria quântica vai perceber, por exemplo, numa primeira consequência, se a simetria não é quebrada espontaneamente, nós vamos ter massas degeneradas, porque as massas são os polos dos propagadores. E eu tenho uma relação que tem somas de propagadores. Então, quando esse cara desenvolveu um polo, quando essa estrutura que desenvolveu um polo, o mesmo polo vai ter que estar presente. Então, isso vai fazer com que a gente tenha degenerescência de massas. Essa é uma primeira consequência simples que sai daí. Mas agora é claro, se eu tiver uma teoria, então vamos fazer na relação, a gente vai faz para campo de Gauge. E aí a gente vai ver o que essas relações vão dizer. A simetria ficando local, a gente pode ter, quando vai para Young Mills, aí a situação devido à presença, né, de vértices
uma simetria, de trivértices, de quadrivértices, perdão, e a gente vai começar, e aí a necessidade de quantizar uma teoria local, além do gauge fixo, nós temos que introduzir, por exemplo, o setor de Goldsmith, aí a gente vai começar a perceber que a simetria vai começar a relacionar funções de Green que são diferentes. Mas na própria QED, que não é uma teoria não abeliana, a gente já vai ver que a simetria que vai chegar nos J's, ela vai se transferir aqui sob a forma de relações entre funções de Green. Basicamente, é muito simples a ideia. A ideia do João Lazino foi muito essa. Eu tenho uma grandeza física que receba, né, as consequências, receba as informações da simetria através de um agente que vai estar presente no meu sistema, mas que ele não faz parte da estocasticidade, ele vai receber a estocasticidade. Então, tudo que acontece com os campos está dentro da função de repartição e esse J aqui traz para a gente que está aqui fora as informações. Isso aí ajuda bastante a gente compreender o processo de simetria na teoria quântica. Quer dizer, a relação entre as funções de Green vai ser a maior expressão de que a pergunta é, a teoria clássica, como é que eu vou ter certeza que ao quantizar os campos agora ficam indeterminados, eles começam a ter relações de comutação não triviais? Será então que ao quantizar o sistema, agora o meu campo flutua completamente, então a minha ação ali, ela está com campos flutuantes. Será que então eu não perco a informação da simetria? Que a simetria é algo tão organizado, né? Eu faço uma perturbação nos campos, o lagrangiano não percebe. Mas agora, se eu estou com tudo flutuando, será que eu não vou desarrumar a ordem que a simetria me traz? Então a pergunta é essa. Até que ponto, com que elementos eu posso julgar se uma simetria clássica entra na simetria quântica? Então, o elemento que a gente vai julgar melhor vão ser essas identidades de ordem. Isso aqui já é uma identidade de ordem, muito simples, é a identidade de ordem mais trivial possível, porque é uma identidade de ordem por uma simetria realizada linearmente e uma simetria que também é global. Mas quando as simetrias ficarem locais, aí a gente vai começar a ver que da necessidade de ter gauge fixo para poder definir, inclusive, o processo de integração, a gente vai começar a relacionar funções de Green de naturezas diferentes. Relacionar funções de Green de interação com funções de Green de propagação, fazer vértices com propagadores, e aí é isso que vai fazer com que a gente tenha certeza de que a renormalização funciona e que após renormalizada a simetria não é invertida. E é claro, o discurso da anomalia também entra aqui. Se a simetria não entra na teoria quântica, aonde é que pode estar o problema? Então, o segundo método de Fujikawa, que foi elaborado no início da década de 80, final da década de 70, e o Fujikawa, ele aponta que se a simetria não entra na teoria quântica, se ela é quebrada por alguma forma de anomalia, a anomalia vai se localizar exatamente no elemento de integração. Quer dizer, aonde é que quebra da simetria, segundo Fujikawa, a anomalia vai se localizar. Ela vai entrar como uma deformação disso aqui, no elemento de integração, no elemento de medida, né? Ao passo que eu posso ter simetrias, a simetria pode ser quebrada por outros processos, quebrada espontaneamente. Então, ela vai estar quebrada, não aqui, ela vai estar quebrada no nível da função de um ponto, ela vai estar quebrada aqui, quando esse campo descer aqui. Então, esse valor esperado no barco é diferente de zero, então eu posso ter uma quebra espontânea. E nós podemos ter quebras explícitas também. A ação, posso acrescentar termos de quebra na ação. Então, esses termos de quebra aqui vão fazer também com que eu perceba como essa quebra explícita feita na ação vai relacionar também funções de Green. Então, esse método é bastante possante para a gente ter controle da simetria, como a simetria entra e como a simetria, a quebra da simetria no nível clássico, ela já pode induzir relações entre as funções de Green no nível quântico. Se ela induz relações, o que a gente está percebendo é que amplitudes de probabilidade que poderiam ser completamente independentes acabam não sendo. Então, na prática, se a gente perceber certas relações de recorrência entre amplitudes de probabilidade, ou seja, entre funções de Green, na verdade, isso aí pode ser um indício de algum termo que poderia ter quebrado a simetria. Porque a pergunta que a gente faz é essa, a gente está tentando olhar para a natureza, para o acelerador, agora, mas de repente a gente pode estar identificando agora
algum processo que pode ter sido quebrado numa era primordial. Então, se a gente agora perceber, num dado processo físico, certas relações de similaridade entre seções de choque, porque amplitude e probabilidade acaba virando seção de choque. Se a gente começa agora a perceber certas relações de regularidade entre seções de choque, entre tempos de decaimento de partículas, a gente traz isso para a função de Green. E se isso está na função de Green, isso pode estar lá atrás, pode ter sido alguma simetria que foi quebrada já na teoria clássica, como, por exemplo, a quebra espontânea de simetria. Quebra espontânea da simetria, ela não é quebrada assim, num processo quântico, que nem é o caso da anomalia. Anomalia não, é um processo quântico. A quebra espontânea de simetria já acontece na teoria clássica, mas aí a teoria quântica recebe essa informação sobre a relação entre polos de propagadores. Quer dizer, a quebra da simetria no lagrangiano clássico pode ser explícita ou espontânea, ela vai repercutir na relação de funções de Green também. Então a importância desse método, vamos dizer, é isso, é olhar, ele dá para a gente uma informação muito clara sobre a relação entre as funções de Green. Aí a gente tem controle se a simetria foi quebrada, se não foi, como ela foi quebrada. Foi dinâmica, foi um processo espontâneo, foi um processo explícito, foi um processo por anomalia. Então a gente consegue controlar a origem da quebra da simetria. Então, mais ou menos, essa é a filosofia dessa discussão. Claro que isso aqui não é o centro do nosso curso, mas isso aqui é só para mostrar como é que a gente vai tratar, como os infinitos vão entrar aqui e como os infinitos vão ser bem organizados através dessas relações. Para a gente depois, é claro, a partir da renormalização, chegar nas funções delas. Então, mais ou menos, é isso aqui. Eu acho que na próxima semana vai dar para dar a aulinha do sábado, dia 28, tá bom?